Romanos capítulo 3. Mudou. Vou aproveitar que o culto é ceia, né? Aproveitar uma palavra bem boa para ceia, né? Romanos 3, do 9 até o 20. Uma palavra motivacional. Uma palavra, né? Romanos 3, do 9 ao 20. Romanos 3, do 9 até o 20. No cabeçalho do rodapé da minha escritura diz: todos os homens na condição de pecadores. Versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há o justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconsideram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale de toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Até aí a leitura. Aqui Paulo está no fim de uma grande sessão em Romanos, onde ele fala, primeiro, no capítulo 1, do pecado dos gentios. 2, do pecado dos judeus, que os judeus também eram pecadores assim como os gentios. E no capítulo 3, especialmente, Paulo ele trabalha sobre o judeu, mas precisamente o judeu religioso, aquele legalista, aquele que achava que ia ser justificado literalmente por aquilo que ele fazia. E aqui Paulo começa trabalhando e dizendo assim, olha, gentios e judeus estão debaixo do pecado. Deus encerrou todos debaixo do pecado, não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E a maior prova que todos pecaram é que todos nós um dia morreremos. Um dia nós iremos à sepultura por conta do nosso pecado. Só tem direito à vida eterna os justos, aqueles que não cometem pecado. O homem cometeu pecado. Então, existe algo que pode nos dar essa vida eterna. E Paulo, para provar na carta aos Romanos que o que ele pregava era verdade, e não só a verdade, mas uma certeza absoluta de que todos estão debaixo do pecado, é que ele escreve o capítulo 3, principalmente para aqueles que se acham religiosos. Aqueles acham que pelos seus esforços, pela sua legalidade de cumprimento de mandamentos, vão chegar até a vida eterna. E Paulo começa a explicar para esses judeus legalistas que eles também estão condenados. Eles necessitam do Messias para remir. Eles necessitam crer no Messias. E ele começa no versículo 9 dizendo, na verdade, que se conclui, ou seja, ele está concluindo tudo aquilo que ele disse desde o capítulo 1. Desde o capítulo 1 ele está trabalhando o pecado, seja de gentios gregos, ou seja, de judeus. Ele diz que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Paulo era judeu. Lembre-se que extremamente na carta aos Filipenses ele diz que ele era judeu de judeus, zeloso, que era irrepreensível guardando a lei. E Paulo diz aqui, que se conclui? Ou seja, a gente porque recebeu, nós judeus, eu e vocês aí que estão me ouvindo aí, acho que pode ser justificado pela lei. Nós temos alguma vantagem? Porque Deus nos deu a lei escrita? Ele diz, não, nós não temos vantagem. De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo está olhando e dizendo assim, grandes coisas, aquilo que vocês fazem da lei, grandes coisas, os ritos, grandes coisas, a abstenção de alimentos, grande coisa, a abstenção de certos animais, grandes coisas. Paulo está olhando para ele dizendo assim, pouco importa isso, nós não temos vantagem nenhuma. Pelo contrário, nós estamos, se tivesse que ter alguma coisa, nós estamos em desvantagem, porque nós temos a lei e não cumprimos. Deus não deu a lei para os gregos.
Deus deu a lei para a nação de Israel, e a nação de Israel quebrou todos os mandamentos, não adiantou em absolutamente nada a lei. A gente não tem vantagem. Não tem vantagem nenhuma. Porque todos, como já temos demonstrado, Paulo está dizendo assim, ó, tanto os gentios que eu estou trabalhando desde o capítulo 1, como vocês judeus, que eu estou desde o capítulo 2, tá? Todos estão debaixo do pecado. E Paulo, interessante que Paulo, ele vai provar isso, ele vai provar como? Está escrito. Olha o versículo 10. Como está escrito. Aqui Paulo vai se deter, literalmente, a escritura. E nós vamos passear por Salmos. Salmos, Provérbios e Isaías. Quando Paulo cita como está escrito, não há um justo sequer, Paulo está remetendo ao Salmo 14. E Paulo vai provar para aqueles judeus, pela escritura deles da época, que eles tinham já o Antigo Testamento já formado, todo como nós temos hoje, que eles são pecadores. Então Paulo quer ver como eu vou provar para vocês que vocês são tão pecadores quanto os gregos? Quer ver? Salmo número 14. Deixa eu puxar aqui. Salmo 14. Do 1 até o 3. Salmo 14, do 1 ao 3. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica a abominação, já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo está citando, e é claro que ele não cita literalmente com as mesmas palavras, porque Paulo, quando está citando a Escritura, ele está citando de cabeça. Então Paulo está olhando assim, olha, eu vou provar para vocês, judeus, que vocês são tão pecadores quanto eles. Quer ver? Abra Salmo 14 e leia do verso 1 até o 3. Isso aqui é a prova. É claro que o Salmo, né, está falando da corrupção do homem, está falando da incapacidade do homem. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Os judeus não diziam isso. Os judeus sabiam que existia um Deus. Então, o que o Salmo está dizendo é que por causa do pecado, da incapacidade, da queda do homem espiritualmente, é que existem pessoas que não creem em Deus, e essas pessoas, mesmo aqueles que creem em Deus, eles cometem a mesma coisa daqueles que não creem em Deus. Interessante isso, né? Interessante isso daí. Essa é a forma como que a Escritura prova, tanto para judeus e como não judeus, que todos estão debaixo do pecado. E essa é a primeira vez que Paulo vai citar Salmos aqui nessa passagem de 9 até 20. Ele vai citar mais vezes Salmos. É a primeira vez que ele cita para provar. Verso 11 de Romanos 3. Ele vai continuar. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo ainda está citando o Salmo 14. Não há quem entenda, ou seja, nem o ser humano pode, por si mesmo, pela sua capacidade mental, pela sua capacidade cognitiva, pela sua inteligência, saber que eles estão debaixo do pecado, pela sua natureza. Pela revelação natural a gente consegue saber que existe um Deus. Olha como é que Deus criou todas essas coisas. Como é que essas coisas se criaram? Como é que existe árvore, né? Do caos não se tem organização. Do caos não pode ter vindo tudo isso. Não foi uma explosão no universo que criou a Terra. Um planeta com mais de 80% de água. Uma explosão possível, né? Alguém fez isso. Alguém fez tudo isso que existe. A revelação natural, ela atesta que existe um Deus. Mas não atesta que esse Deus está irado com o povo, com o seu povo, com todos os homens da Terra, porque eles são pecadores. E isso a gente não pode entender pela revelação natural. Então é por isso que não há quem entenda. A mente da gente foi corrompida pelo pecado original. E se você não pregar o evangelho para um homem, ele nasce pecador, ele vai morrer incrédulo, ele vai talvez até tenha algum conhecimento que exista um Deus, mas ele não sabe que Deus está irado com ele porque ele é pecador. Embora no nosso coração a gente saiba o que é certo e o que é errado, isso não nos traz salvação. Não traz Jesus Cristo para remir os nossos pecados e os nossos erros. Então não há quem entenda. Não há quem entenda esse evangelho. Não há quem entenda. O evangelho não se propaga por si só nessa questão.
Por isso que é necessário que a gente ide e pregar o evangelho a toda criatura. É por isso. Não há quem entenda. Ninguém vai entender naturalmente as coisas. E nem os judeus que tinham a revelação escrita, que é por isso que Paulo está escrevendo aqui, eles compreendiam, eles negaram o Messias. Nem eles. Note a incapacidade do ser humano. Não há quem entenda, diz Paulo. Não há quem busque a Deus. Verso 12. Todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não sequer. Não tem, não existe. Se extraviaram, eles se perderam no caminho. A humanidade se perdeu no caminho, assim como os judeus também se perderam no caminho, porque eles são filhos de Adão. Eles se extraviaram. A condição do judeu legalista é a mesma do incrédulo, do bárbaro. Ele depende de Deus para ser salvo. Ele não depende das suas obras, dos sacrifícios. Ele não depende disso. E nós hoje na igreja a gente faz isso. A gente acha que se a gente seguir um caderninho, um manual de instrução de como se portar, a gente vai agradar a Deus. Não. A nossa justificação não vem pelas obras, ela vem pela fé. Nós estamos tão perdidos quanto esses judeus aqui pelo qual Paulo está escrevendo a igreja de Roma naquela época. Nós estávamos tão perdidos quanto eles. A diferença é que nós cremos no Messias e depositamos a nossa confiança no Messias. E não cremos em nós. Cremos nele, no sacrifício dele, na suficiência dele. É assim que a gente é salvo. É assim que a gente pode chegar. Porque todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Todos. Verso 13. Aqui Paulo vai começar a listar umas das qualidades desses legalistas que a gente pode aplicar também para nós mesmos. Veja a qualidade que Paulo começa. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca dele. A boca dele é o quê? É um mar de bênção? Não. É um sepulcro aberto. A analogia aqui é de você ir até o cemitério, abrir um caixão de uma pessoa que está morta há mais ou menos algum tempo lá. Você abre aquilo ali e vai vir aquele aroma. É exatamente isso que é a boca de um incrédulo, de um legalista, tanto quanto a nossa antes de conhecer Cristo, de ser salvo. Paulo está olhando, olha, a garganta deles é um sepulcro aberto. E para provar, mais uma vez, Paulo está citando o Salmo 10, versículo 7. Voltemos a Salmos. Paulo estava a fim de citar Salmos hoje. Salmos 10, verso 7. É por isso que eu gosto muito de Paulo. Salmo 10. Versículo 7. A boca, ela a tem cheia de maldição e de enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Paulo está citando mais uma vez um texto das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento para provar que os judeus são tão pecadores quanto aqueles que não eram judeus. Paulo ele está provando, por isso que ele diz está escrito. Tudo que ele está falando aqui está escrito. Não é algo da sua mentalidade, não é algo da sua capacidade, ele está citando o que Deus diz. Está escrito. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, Paulo continua, eles têm cheia de maldição e de amargura. Da boca do ser humano natural, ela não sai bênção, não sai palavra de vida eterna, ela só sai o quê? Maldição. Nós somos maldizentes por natureza, E só tem amargura, só tem sofrimento. Pega uma pessoa que meia caída nesse sentido, assim, meia depressiva, para te ver o que sai da boca dela. O ser humano ele é depressivo quanto às coisas espirituais, naturalmente. Porque ele não tem Deus. Todos nós andávamos nessas trevas um dia. A boca cheia de maldição e de amargura. Só sai maldição. E só sai coisa ruim, só sai coisas amargas. Por mais boa que pareça as coisas que você está dizendo, você pode estar recitando um poema mais lindo do mundo. Ele é amargo e ele é maldizente. Porque ele vai te afagar ali
ele vai deixar para cima naquele momento, mas não tem aquilo que só a Escritura tem, as palavras da vida eterna, Cristo. Então tudo que sai da boca de uma pessoa que não tem Deus é maldição e amargura. Por mais bonito que pareça, por mais lindo e emocionante que seja. Se não tem Cristo, não traz a remissão que Cristo trouxe naquela cruz, é só isso. É uma autodestruição natural nossa. Da boca. E essa boca não é só dos incrédulos, no sentido de quem não conhece Deus. É dos judeus também que não reconheceram o Messias. Aqueles que se gabavam tanto de saber tanta coisa de Deus, estavam na mesma condição. Estão na mesma condição até hoje, aqueles que não creem. A boca deles é o quê? Maldizente e cheia de amargura. Verso 15. Os seus pés, velozes para derramar sangue. Os seus pés são velozes para derramar sangue. O ser humano ele não tem limite. O ser humano é rápido para fazer o mal e, se possível, até matar. Lembre-se de Caim e Abel. O ser humano, logo pós-queda, já teve um homicídio. O ser humano é mau. Ele foi corrompido pelo pecado. E o ser humano, se puder matar, mata. Se o ser humano puder, ele destrói. A natureza do ser humano é se destruir. E a gente só não se destrói porque existe uma coisa chamada graça, que Deus derrama sobre justos e injustos. A única forma que nós estamos aqui hoje, 2018, nesse domingo de manhã, ouvindo as Escrituras Sagradas, ouvindo o que Deus tem a dizer, é por causa da graça, da graciosidade, da bondade de Deus, que não permite que a gente seja tão mal quanto a gente é. É por isso. Se não fosse a graça dele, nós já tínhamos nos destruído logo após o Jardim do Éden. Primeira briga entre Adão e Eva, já teria terminado ali a humanidade. E quando Paulo cita isso, ele está citando Isaías 59. Está escrito, lembre-se, tudo que Paulo está dizendo aqui está escrito. Isaías 59. Aqui é um trecho das Sagradas Escrituras direcionado aos judeus, falando da maldade que os judeus tinham. De quão maus os judeus, na época do profeta Isaías, eram. E Paulo está se pegando a isso para dizer. Isaías 57, 59, do verso 7 até 8. O texto diz: os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, que anda por elas e não conhece a paz. Paulo está citando novamente o Antigo Testamento, que era o que os judeus conheciam, principalmente aqueles mais legalistas que decoravam, sabiam, decora e salteado. Paulo está dizendo, está escrito, eu vou provar para vocês. E ele diz, seus pés são velozes. E o versículo 16, ele também faz a mesma alusão de Isaías 59. Olha o que diz o versículo 16. Nos seus caminhos, há destruição e miséria. Versículo 17, desconhecem o caminho da paz. Isaías 59 de novo. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então Paulo está dizendo, do verso 15, 16 e 17 principalmente, judeus, leiam Isaías 59, 7 e 8. Vocês vão ver que vocês são tão pecadores quanto os outros, aqueles que vocês o acusam. Não há distinção. Todos pecaram. Todos são filhos de Adão. Todos estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados, assim como Adão morreu um dia. Isso herdou a vocês. Vocês não são super especiais. E muitas das vezes nós, cristãos, a gente faz a mesma coisa. A gente olha para aquele que está lá no mundão e diz assim, olha, tu é pecador, hein? Como é que tu fez isso? Eu fico imaginando Deus no seu trono, olhando para nós, dizendo que tu é a mesma coisa que ele. A diferença é que tu crê no Messias, né? E por causa disso tu não vai para o inferno, criatura.
Essa é a diferença. É por isso que nós, que cremos em Cristo, nós temos que olhar para a Escritura e ver quão gracioso Deus foi conosco, de abrir os nossos olhos antes daquele lá que ainda que não foi alcançado. Nós devemos levar essa palavra para aquele que não foi alcançado. E dizer para ele, meu amado, tu é tão pecador quanto eu. Sabia que nós estamos de mão dada aqui? Isso nós somos iguais. Nós somos pecadores. Não há crente que não peque. E não há pecador que não possa virar um crente. A partir de que, se Deus chamá-lo eficazmente, ele vai virar crente. Ele vai crer no Messias. Então, os religiosos, no caminho deles só há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz. Porque eles são filhos de Adão. Tudo que eles fazem é pecado. Eles são pecador. No verso 17, é interessante que ele diz, desconheceram o caminho da paz. Isso aí me faz lembrar Adão, que desconheceu as instruções de Deus. Não é que ele não conhecia, é que ele não pôde cumprir aquilo que Deus mandou. E lembre-se que Adão, a primeira coisa quando ele fez, quando Deus perguntou para ele, Adão, tu comeste do fruto que eu proibi? Ele disse, Senhor, a mulher que tu me deste. A mulher, foi a mulher. E o ser humano é assim. Quando diz assim, tu não conhece o caminho da paz, não conhece, mas não. Sempre a gente tem uma desculpa. Sempre a gente tem uma desculpa. Mas a desculpa a gente não consegue reconhecer que está dentro de nós. E a gente não consegue arrancar. Está lá dentro. Até o último dia. Até o dia da glorificação dos crentes, quando o Senhor vier para levar a sua igreja, a gente vai ter essa pontinha dentro da gente. E é uma luta diária. Todo dia. Todo dia o pecado e Deus. Pecado, Deus. Pecado, Deus. Eu escolho Deus, não é de Deus. Essa música, literalmente. Verso 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o estado da humanidade. Não há temor. Mas eu quero citar Salmos. De novo, Paulo está citando Salmos. De novo. Paulo estava salmista nesse dia. Salmo 36, na verdade. Salmo 36. Salmo 36. Paulão da Redulagem. Salmo 36, do verso 1 até o 4. Interessante. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante os seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e ele diz que a iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Lembre-se de Adão. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Objurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho de que não é bom, não se desapega do mal. Olha aqui a descrição do ser humano. Aqui, nesse pequeno trecho de Salmos do 1 até o 4, nós temos literalmente a descrição do ser humano. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Sempre a gente acha, não vai dar nada esse pecado aqui, Deus não está vendo. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ele vai dizer, eu vou fazer isso aqui, sabe por quê? Porque Deus não está vendo. E Deus não vai dar bola para isso aqui é uma coisinha pequena. Isso aqui é uma coisinha de nada, tá? Não há temor, ele já perdeu o temor. Quando ele olha para Deus e diz assim, não vai dar nada, ele já perdeu o temor. É que nem o filho quando desobedece o pai sabendo. Eu tenho um anjinho aqui que eu vou te dizer uma coisa. Ele sabe, eu digo para ele, Nicolas, não faz isso. E ele faz. Isso ele está dizendo que ele não tem temor daquilo que eu digo. E a gente, quando peca, faz exatamente isso. A gente olha para Deus, Deus, eu não tenho medo do que o Senhor vai fazer comigo. Isso é uma descrição do que a gente é. Porque a transgressão lisonjeia seus olhos. E diz, a transgressão está dizendo, que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada por quem? Por Deus. Olha o que o Salmo está dizendo. Está explicando o porquê do verso 1. Porque a transgressão o lisonjeia seus olhos e diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta. Ou seja, não vai dar nada. É o que a gente... dá nada. Dá sim. Deus está vendo. Deus está vendo. Se tem um ditado popular que é verdade, é Deus está vendo.
Ele vê. Ele olha. Tchan, tchan, peguei o pecador. Né? Deve ser assim que Deus faz. Graças a Deus que nós não somos arminianos. Escreve o nome no livro da vida, apaga o nome no livro da vida toda vez que peca. Versículo 3. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Oh, que interessante. As palavras de quem? Da boca do homem. É o quê? Malícia e tem dolo. Lembre-se de Adão. Cinismo de Adão. Cinismo de Adão. Adão, tu comeste do fruto que eu proibi que tu comesse? Senhor, a mulher que tu me deste. É tipo assim, eu comi, mas eu comi porque, né, a Evinha me fez eu comer. Ele já tinha uma pontinha de malícia, ele querendo dar uma desdobrada em Deus. Imagina tu querer desdobrar Deus. Era Adão no jardim do Éden. Ele não teve capacidade, não, eu comi mesmo porque eu gostei do pecado, né, que me senti atraído por aquilo, comi mesmo. Não, foi a mulher. Foi a mulher. Não foi tu, Adão. Dandão não foi tu, foi a mulher mesmo. A culpa foi da mulher, foi enganado pela serpente, levada lá. Pô, vocês são isentos. Não, vocês são pecadores. Abjurou o discernimento e a prática do bem. O que o pecado fez? Ele destruiu o discernimento humano. Ele fez o ser humano cativo ao pecado. O pecado original cativou o coração do homem. Ele obscureceu, ele fez com que o entendimento do homem seja propenso sempre ao mal. É isso que o texto está dizendo. Toda vez que você vê uma pessoa que diz, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho livre vontade. Não, peraí, tu tem vontade, mas não livre. Tem de ser livre do pecado. Ah, não consigo, então tu não é livre. Então tu não é livre, pronto, acabou o assunto. Teologia reformada wins. Não existe. Tudo que a gente faz ali é propenso para o mal. Se não é Deus com a sua graça vir puxar a gente das orelhinhas e botar assim, ó, isso aqui que tu tem que fazer, meu amado. A gente vai sempre fazer o mal. Autodestruição, como a gente já leu. Se não existisse a graça de Deus, a gente já tinha se destruído há muito tempo. No seu leito, maquina a perversidade, detém-se em caminho do que não é bom, não se desapega do mal. Ou seja, está cravado. Até quando tu vai deitar para dormir, tu está fazendo alguma coisa errada. Está pensando mal. É isso que o texto está dizendo. Não existe isenção. Não existe. Todos pecaram. Todos nós estamos debaixo disso. Depois, agora, Paulo vai explicar um pouquinho. Ora, depois do Paulo dizer isso para os judeus, a pergunta vai ser a seguinte: bom, então para que serve a lei, né? Se a lei não nos ajuda, né? E é isso que a gente fala às vezes para um crente que não quer, né, ser corrigido. Assim, ele vai dizer, não, mas então para que a gente tem a Bíblia se a gente não consegue viver? Tem muita gente que diz isso, né? Para que serve então se a gente não consegue viver? Para que serve os ensinamentos de Deus se a gente não sabe, né? Se a gente não vai conseguir cumprir? Primeiro que não é nós que cumprimos, é Deus que cumpre. Ele que nos faz cumprir. E o cumprimento não é tu seguir à risca o que está escrito. É crer na obra do Filho dele, que o Filho dele foi perfeito, nós não. O Filho dele morreu em perfeição, sem pecar. Para remir nós, pecadores, imperfeitos, mortos. Então, a pergunta é o seguinte. Ora, sabemos, versículo 19, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei veio para nos punir, nos mostrar que nós somos pecadores. É para isso que veio a lei. A lei não veio para te justificar. A Bíblia, ela não veio para te justificar em si, ela veio para justificar a obra de Cristo. E a partir do que tu crê em Cristo, aí tu é justificado perante Deus. Isso nós chamamos da doutrina da imputação. Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, se nós cremos. Se nós cremos. Tudo que a lei diz para os que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca. No dia do juízo final, Deus vai abrir a sua lei perante as pessoas e vai dizer, vai ler os 10 mandamentos, tu quebrou os 10. Tu é culpado, fecha-se o livro. Abre-se outro livro, o livro da vida do Cordeiro. Ele vai olhar, está escrito o nomezinho aqui do fulano? Não, não está escrito. Condenação. Essa é a seriedade de que Deus trata na sua palavra. A lei foi dada para mostrar o quanto nós pecadores nós somos. A Escritura está aqui para mostrar o que nós quebramos todo dia.
E tirar. E tirar. Que não tem nada na hora lá, vai continuar tendo Não precisa. Não precisa nem assim, ó. Olha, eu fico imaginando o julgamento final, graças a Deus que eu serei absolvido pelos méritos de Cristo, não meu. Eu imagino que não precisa grande coisa. É só ler os 10 mandamentos. Se Deus lê os 10 mandamentos, nós quebramos todos. Todos. Ele só vai ler, as cabecinhas vão baixar e vão seguir o seu cursinho para uma eternidade queimando. Eu falo isso com pesar no coração, embora pareça um pouco sarcástico. Imagina uma pessoa se perder eternamente. A pessoa viver aqui na Terra, não, eu sou justo, eu sou bom, eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Eu sou bom, não, tu é pecador. Tu quebrou. Tu desobedeceu teus pais, quebrou. Tu foi idólatra, tu quebrou. Tu adulterou, tu quebrou. E se a Escritura diz, o próprio Cristo diz que se tu tropeçar em um desses mandamentos, por menor que seja, tu já quebrou todos os outros, meu amado. Então a lei foi dada para mostrar, dizer assim, ó, vocês são pecadores. É por isso que eu estou dando a minha lei para vocês. Deus está dizendo isso. Olha o que diz o verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqui Paulo destruiu o castelinho de areia dos legalistas. Imagine, né, uma criança construindo seus castelinhos na beira da praia. Né? Aí vem Paulo, a ondinha, derruba tudo. Foi isso que Paulo fez aqui com os judeus, os legalistas. Ele disse assim, olha, visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, por obras da lei. O que vocês fazem, seus dízimos, suas ofertas, suas obras da lei, nada interessa, vocês não vão ser justificados por causa disso. Vocês vão ser justificados pela crença na obra do Messias, do Cordeiro enviado de Deus. É por isso. Para a gente entender, vamos abrir em Efésios 2:8. É um dos textos que eu mais gosto da Escritura. Geralmente, sempre eu cito ele para algum arminiano, ele fica bravo comigo. Efésios 2, do 8 a 10. Que explica como nós somos salvos. Nós somos salvos por aquilo que nós fizemos? Errado. Tu é salvo porque tu cumpre a leizinha que Deus escreveu no seu caderninho? Não. Tu é salvo por quê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, tudo de Deus. A graça é de Deus, a fé é concedida por Deus e a obra da salvação foi Deus que estabeleceu. Nada veio do homem. Nada. Nada. Tudo é de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Onde está o homem aqui? Onde está o que o homem pode fazer aqui? E é o mesmo Paulo, que está escrevendo aos Romanos, está escrevendo aos Efésios agora. É o mesmo Paulo. Ele diz, porque pela graça sois salvos. Como? Mediante a fé. E esse processo todo, não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar no dia do juízo final e dizer, Deus, eu cumpri a risca. Eu nunca pequei e nunca saí de um dos teus mandamentos. Ninguém vai poder dizer isso. Ninguém. O único que pode dizer isso é Cristo, o Verbo, o Deus vivo encarnado. Somente Ele. Só Ele poderia dizer isso. Então, pela lei, meus amados, vem o pleno conhecimento do pecado. A lei diz, tu é pecador. E se tu for regenerado por Deus, tu vai dizer, eu sei que eu sou pecador. Por isso que eu não confio em mim. É por isso que eu olho para mim e vejo um saco de pecado. Só com pecado. A minha boca não sai nada de boa a não ser quando a graça de Deus vem sobre mim e faça com que da minha boca, onde é o sepulcro aberto, saia bênçãos, a palavra de Deus. Senão só sai porcaria. Só porcaria. Só isso. Eu aprendi 3 lições nesse texto de Romanos, capítulo 3, do verso 9 ao verso 20. A primeira coisa que eu aprendo, tá? Primeiro, é que tanto faz ser judeu ou gentio, todos nós somos pecadores. Glória a Deus. O texto que diz isso é o versículo 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado.
Bem-vindo ao mundo pecador. E glória a Deus que não terminou só nesse mundo pecador. Glória a Deus que existe um justificador daqueles que creem. Cristo. Essa é a boa nova. Que embora nós sejamos pecadores, condenados eternamente pelo nosso pecado, existe alguém que pode nos tirar de lá. E é o próprio Deus. Não somos nós mesmos. É Deus. Segunda coisa que eu aprendo. A maior prova da depravação total do homem é a nossa escravidão total ao pecado. Isso é visto, né, e atestado na Escritura, como Paulo diz, está escrito a partir do verso 10 até o 18. Eu vou ler subsequentemente os versos 10 até o 18 para a gente entender e provar que a gente não é livre, que a gente está preso ao pecado e a gente não pode se desfazer dele por si só. Tá? Verso 10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles têm a cheia de maldição e de amargura, os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esta é a humanidade. Não existe liberdade da tua vontade, sendo você cativo ao pecado original. Impossível. Impossível. E a terceira e última coisa que eu aprendo está lá no verso 19 e 20, que este aqui talvez seja, depois de mostrar o pecado original, a segunda base muito forte e muito, vamos dizer assim, instrutiva para nós também hoje. Verso 19 e 20. Ali diz que ninguém é justificado pelas obras, somente justificado quem crê na obra do Filho de Deus. Então, duas coisas nós temos que ter em mente todo dia. Nós somos pecadores e as nossas obras não nos levam para o céu. Simples assim, né? Simples assim. O verso 19 e 20 diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, solos Cristo, somente Cristo. Sola fide, somente a fé. Sola Escritura, só a Escritura mostra o que tu é verdadeiramente. E somente a Deus a glória. Porque é tudo por meio dele, tudo é dele, é tudo feito por ele, nada por nós. Os 5 solas estão representados aqui. Somente Cristo, somente a fé. Nada além disso. Nada. A Escritura, sabe o que ela faz com o ser humano? Ela esmaga o ser humano. Ela diz para o ser humano, tu é incapaz. Eu imagino Deus sentado no trono dizendo, nananana, ninguém se escapa de mim. É assim que funciona. Mas glória a Deus que Deus nos enviou o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então esse é o cerne da mensagem. A pecaminosidade, inclusive dos religiosos. Todos nós fomos encerrados debaixo do pecado. Para que a gente seja justificado, os que creem em Cristo Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por mais um domingo, por podermos abrir a Tua Palavra, a Tua Sagrada Escritura e Tu falar conosco. Muitas vezes sabemos que não somos nem merecedores de tocar na Tua Sagrada Escritura. Mas pela Tua Escritura nós sabemos da nossa condição miserável. E sabemos também, Pai, que Tu enviaste o Teu Filho unigênito, naquela cruz, que sacrificou pela Tua igreja, Pai, por aqueles que creem, para que a gente que creia, Pai, não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo, Pai. E que tudo seja para a Tua glória, Pai. Ajuda-nos, abre os nossos olhos, porque somos incapazes de ver. Muito obrigado pela Tua Sagrada Escritura, e toda a glória seja sempre dada a Ti, Pai. Que toda a glória seja tirada dos homens, Pai, e dada para Ti. Pois Tu é o único, Pai, merecedor da honra, da glória e do louvor. Pelos séculos dos séculos, Pai. Amém.